E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai pegar aqueles conceitos complexos e transformar em algo bem visual e direto ao ponto. Nossa jornada hoje nos leva aos bastidores da realidade para explorar aquelas forças elétricas fascinantes e totalmente invisíveis que ditam a vida de todos nós. Pensa bem, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, tem um monte de leis da física operando em silêncio ao nosso redor. Então, bora descobrir como tudo isso funciona na prática. Para começar, vamos dar uma olhada num fenômeno super comum no inverno de cidades com um clima mais seco, tipo Goiânia. Sabe aquele choque que a gente toma do nada? O ar seco favorece muito o acúmulo de cargas elétricas no nosso corpo. Aí, quando o nosso dedo chega perto de uma maçaneta de metal, por exemplo, o campo elétrico atinge o que chamamos de valor de ruptura do ar e, plim, uma faísca. Literalmente uma mini descarga elétrica no meio do seu dia. Essa questão fascinante da nossa lista de exercícios mostra certinho como os fenômenos mais banais estão conectados com a eletrostática. Bom, a nossa análise hoje vai passar por 5 pontos bem rápidos. A gente começa com a eletrostática, passa pela famosa gaiola de Faraday, entra em capacitância, corrente elétrica e, para fechar com chave de ouro, potência e o efeito Joule. Então, tópico 1. Eletrostática. Vamos focar nos condutores isolados e entender exatamente como essas cargas se comportam quando decidem se juntar em um objeto. A ideia aqui é a seguinte: um condutor é chamado de isolado quando está livre da influência de outros condutores por perto. O detalhe crucial, e que é muito bacana, é que essas cargas em excesso têm o mesmo sinal, né? Então elas se repelem com tanta, mas tanta força que acabam sendo empurradas para a superfície mais externa possível do material. E o resultado disso? Na parte de dentro, o campo elétrico e a carga são literalmente zero. É um esquema de auto-organização simplesmente surreal da natureza. O que nos leva ao tópico 2, a gaiola de Faraday. A gente vai ver como esse fenômeno de jogar as cargas para a superfície ganha proporções gigantescas a ponto de salvar pessoas e proteger equipamentos em situações bem extremas. Olha só que exemplo perfeito na questão 03 da nossa lista. Imaginem a cena, um carro viajando no meio de uma tempestade fortíssima e, de repente, é atingido em cheio por um raio. Por que o pessoal lá dentro sai sem o arranhão? Existe aquele mito super famoso de que a culpa é dos pneus de borracha, que por serem isolantes, seguram a onda. Mas, gente, a ciência por trás disso é outra história. A verdadeira heroína aqui é a blindagem eletrostática, a famosa gaiola de Faraday. Como a lataria do carro atua como um excelente condutor, toda aquela carga absurda do raio viaja apenas pela parte metálica externa. Quem está lá dentro fica completamente blindado, isolado daquele caos elétrico do lado de fora. É como se os passageiros estivessem dentro de um cofre impenetrável contra a eletricidade. E a questão 04 traz uma analogia brilhante para a gente testar em casa. Se você pegar seu celular e embrulhar no papel alumínio, adivinha? Ele perde o sinal na hora. O alumínio, sendo metal, cria uma mini gaiola de Faraday que bloqueia totalmente as ondas eletromagnéticas. Mas se você embrulhar esse mesmo celular numa folha de papel sulfite comum, que não conduz nada, as ondas passam de boa e ele toca normalmente. É a física pura acontecendo ali na mesa da sua cozinha. Ponto 3. Capacitância. Agora que a gente já entende o comportamento dessas cargas na superfície, como é que os objetos realmente guardam essa eletricidade? É aí que entra a capacidade elétrica. Sabe, a história do termo capacitância é bem curiosa. Antigamente, o pessoal achava que eletricidade era um fluido invisível. Daí a ideia de capacidade, tipo o volume de um balde d'água mesmo. Hoje a gente sabe que não é um fluido, mas a analogia ainda cai como uma luva. Na questão 13, a gente vê que ao conectar dois condutores, a carga flui de um para o outro até chegarem no equilíbrio eletrostático. É exatamente como duas caixas d'água interligadas se nivelando sozinhas. Traduzindo isso para a matemática da coisa, a capacidade elétrica, o nosso C, é só a razão entre a quantidade de carga e o potencial elétrico. A gente mede isso em farads. E o pulo do gato aqui é, para uma esfera, o quanto ela consegue armazenar depende só do tamanho dela, do raio. Quanto maior a esfera, mais espaço tem para acomodar a galera de elétrons sem estourar o potencial. A razão se mantém constante. Vamos para o nosso tópico 4, corrente elétrica. Chega de falar de carga parada no estoque. Vamos ver o que acontece quando elas resolvem viajar pelo fio. A corrente elétrica não é uma bagunça, tá? Não é um movimento caótico. É um fluxo super direcionado e organizado de portadores de carga, que a gente geralmente chama de elétrons, caminhando quando um campo elétrico entra em cena. É essa galera marchando junta que transporta energia, que liga a nossa TV, a geladeira e tudo mais. E para a gente ter noção do absurdo que é essa escala, olha o resultado da questão 14, letra B.
para gerar uma corrente de apenas 2 amperes, que é super pouca coisa, passam por um pedacinho de fio nada menos que 1,25 vezes 10 elevado a 19 elétrons por segundo. Nós estamos falando de quintilhões de elétrons correndo organizadinhos só para manter uma lâmpada acesa. É de explodir a cabeça. Trazendo para o nosso dia a dia tecnológico, a letra D dessa mesma questão pede para a gente ver a bateria de 5.000 mAh do nosso smartphone em coulombs, que é a carga pura. O cálculo é elegante. A gente passa para amperes, multiplica pelos 3.600 segundos que tem numa hora e descobre que seu celular aí no bolso guarda incríveis 18.000 coulombs prontinhos para serem usados. Chegamos ao tópico 5, potência e o efeito Joule. É aqui que toda essa corrente em movimento vira energia real, palpável e, muitas vezes, bem quente para o nosso cotidiano. Apresento a vocês o efeito Joule. Imaginem um verdadeiro engarrafamento de elétrons correndo pelo fio e esbarrando sem parar nos átomos do material. Essas batidas geram uma baita resistência e, do ponto de vista da física mecânica, transformam a energia cinética do movimento em energia térmica. É atrito gerando calor puro. Qualquer resistor, seja o ferro de passar roupas ou a torradeira, faz essa mágica acontecer. A questão 17 mostra isso de um jeito fantástico comparando eletrodomésticos. Cada aparelho exige um esforço diferente. Enquanto a sua lâmpada de LED aí em cima está super de boa, puxando 1,5 amperes da corrente, um chuveiro elétrico no inverno suga 20 amperes de fluxo constante de elétrons para conseguir esquentar água. É uma diferença brutal de demanda. E óbvio que pedir tanta corrente assim tem seus riscos, como a gente vê na questão 16, no dilema da Maria. Ela quer ligar um chuveiro de 200 volts, mas morre de medo de derreter os fios da casa e causar um incêndio. Calculando o fluxo absurdo de elétrons em 20 segundos, a gente acha a corrente. Daí, jogando na famosa lei de Ohm, a gente descobre que a resistência desse circuito vai ser de 5 ohms. É a física te dando o aval de segurança antes de quebrar a parede de casa. Já na questão 22, a gente junta tudo isso na hora do banho. Já percebeu que quando você abre pouco o registro, a água fica pelando? Pois é, quanto maior a vazão da água, mais aquela energia elétrica gerada vai se diluir naquele volume todo, esquentando menos. Se a gente der aquela fechadinha na torneira, reduzindo para uns 3 litros por minuto no modo inverno, pronto, a água consegue subir até 30 graus de temperatura fácil. Fechando o nosso raciocínio de hoje, para entregar essa potência toda e garantir aquele banho quente e gostoso, a corrente puxada da rede de 220 volts vai ser lá no teto. Os cálculos nos provam por A mais B que, para não fritar o sistema todo, a gente precisa instalar um disjuntor de 30 amperes. É um equipamento de segurança básico totalmente ditado pelas regras rígidas da eletrodinâmica. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha incrível no fim dessa análise toda. Olha só o que a gente viu. Desde a blindagem milagrosa que nos salva de um raio no trânsito, até o conforto de um banho quentinho de manhã. No fim do dia, quem está no volante é o comportamento microscópico dessas cargas elétricas invisíveis. Daí eu pergunto para vocês, quais outros mecanismos escondidos e silenciosos da ciência estão trabalhando duro agora mesmo, nesse milissegundo, para manter o nosso mundo funcionando de pé? A verdade é que o universo ao nosso redor é um baita laboratório vivo operando 24 horas. Muito obrigado por acompanharem a gente até o fim e até a próxima!